Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 509, diálogo com a Sombra Hermínio Miranda, tema Mulheres, mas dando sequência na fala de André Luiz. Ele diz assim: é bastante compreensível, pois que os seres que trazem o perispírito ainda espesso regressem ao mundo póstumo, quer dizer, à pátria espiritual, pela desencarnação, com uma pesada carga fluídica profundamente impregnada de materialidade e, por conseguinte, de sensações e necessidades bem semelhantes às que experimentava na carne. Olha só para você ver. Por isso que aqui no corpo físico nós precisamos constantemente lutar para conquistar a sublimação, não só a sublimação do amor, mas a sublimação de todos os nossos desejos e sentimentos. Porque é preciso dizer, é preciso entender que quando o espírito se sublima, é sinal que tudo nele se sublimou. Passou por uma lipoaspiração mental, comportamental, ético, moral. Então, sublimar o orgulho, sublimar os desejos, sublimar as fantasias, as ilusões. Esse sublimar é o mesmo que se conter, mas com resignação, com aceitação, com humildade. Caso contrário, quando nós não sublimamos esses nossos sentimentos, esses nossos desejos, retornamos ao plano espiritual com o que André Luiz aqui nos diz, pela desencarnação com uma pesada carga fluídica profundamente impregnada de materialidade e, por conseguinte, de sensações e necessidades bem semelhantes às que experimentava na carne. Então, por esse motivo, por materialidade, por selvageria aqui na Terra, cultivamos, o sexo primitivo, o abuso do sexo, do ato, abusamos aqui da bebida, do cigarro, enfim, tudo quanto é tipo de abuso. É natural que o indivíduo ele retorna à pátria espiritual com o perispírito praticamente materializado daqueles desejos, daquelas fantasias, daquelas necessidades todas, daquelas sensações, bem semelhante às necessidades
aqui do corpo físico, da carne física. Então é natural que não se muda praticamente quase que nada para algumas pessoas. Aqueles que começam aqui no corpo físico essa sublimação, esse policiamento, contendo esses desejos, esse sentimento, é natural que ele vai chegar na parte espiritual e ele vai dar continuidade no que aqui ele fazia de bom. Então, por exemplo, uma pessoa vegetariana aqui na Terra, né? Mas verdadeiramente vegetariana, porque aqui na Terra ser vegetariana é difícil também. Desculpa. Então, a pessoa vegetariana, vegana aqui na Terra, que chega na parte espiritual realmente com relação à alimentação sublimada, é óbvio que por um período ele ainda faz uso lá de alguma sopa, sucos e por aí em diante. Mas já não tem mais no cardápio dele o frango assado, a leitoa assada, o cabrito assado, né? O pato assado, igual aqui na Terra, no dia de 24 a 25, no Natal. Um lembrete, viu, gente? O aniversariante chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? O aniversariante chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é preciso que a humanidade se conscientize disso. Porque vemos as pessoas comprando presente para Deus e para o mundo, mas não vemos ninguém fazendo nada para Jesus. Ai, fulano, me lembrei de você. Toma um perfume. Comprei uma roupa para você. Comprei isso para você. Comprei isso para você. Gente, dezembro não é mês das pessoas presentear uns aos outros encarnado, não. Dezembro é o mês das pessoas retribuir ao Mestre Jesus o que durante 11 meses ele fez por nós através da misericórdia do Pai. Então é o mês do agradecimento. E como que se agradece Jesus? Porque Jesus tem tudo. Jesus não precisa de dinheiro, tá, gente? Tá? Jesus não precisa de dízimo. Deus também não, porque eles não comem, né? Eles não precisam dessas comidas nossas. Mas como agradar Jesus no mês de dezembro? Ele disse: tive fome e não me destes de comer. Tive preso e não fostes me ver. Estive nu e não me vestistes. Abreviando a história, porque você sabe essa passagem. Mas, mestre, quando foi que te vimos nessas condições? Toda vez que deixastes de fazer a um dos meus, a mim que estavam deixando de fazer. Então fica essa mensagem, tá, gente? O aniversariante no mês de dezembro chama-se Jesus Cristo e não Luiz Antônio, tá? E não Luiz Antônio. E o Luiz Antônio também não tem que dar presente para ninguém,
porque não é o aniversário da pessoa, é o aniversário de Jesus. Que na verdade é um aniversário, mas não é um aniversário. Mas nós não vamos entrar nessa questão aqui agora, tá? Eu só estou procurando lembrar as pessoas. Se conscientize. Em vez de você ficar com fingimento, dando presente para esse, presente para aquele, presente para ele, presente para aquele, junta isso tudo aí, compra a cesta básica e vai distribuir nas periferias para as pessoas necessitadas. Vai visitar as pessoas no asilo, vai visitar as pessoas nos hospitais, nas cadeias, não é? Vamos rezar por aqueles países que estão em guerra. Esse é o presente nosso para Jesus. Então, por isso que chega os indivíduos lá na pátria espiritual. Agora nós vamos narrar aqui o que aconteceu no livro Nosso Lar. Olha só para você ver. Hermínio Miranda continua assim. Isto é confirmado pelos relatos mediúnicos, sendo a série André Luiz bastante rica em informações desse tipo. Para não alongar demais esta digressão, surgir a releitura do capítulo 9 de Nosso Lar sobre o título Problema da Alimentação. Tá lá, capítulo 9, livro Nosso Lar, Problema da Alimentação. Informa Lísias que Lísia é um instrutor em Nosso Lar, naquela época, que já se encontra reencarnado aqui no Brasil. Eu só não posso dizer quem é o danadinho aqui no Brasil, né? Informa Lísias que há cerca de um século a questão alimentar era muito séria ali na colônia. Muitos dos recém-chegados da carne duplicavam exigências. Nós somos primitivos mesmo, né? Duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Quando a direção da colônia tomou providências mais enérgicas para coibir os abusos, estabeleceu-se um comércio. Eita, aqui ó, eu queria chegar nesse ponto. Estabeleceu-se um comércio clandestino com os representantes das trevas que, agindo como sempre através das brechas que as nossas paixões inferiores lhes abrem, utilizavam-se desses lamentáveis intercâmbios como instrumentos de infiltração e assalto à vasta organização regeneradora intitulada Nosso Lar. Você conseguiu entender aqui? Ai, Deus. Parece brincadeira. Comércio clandestino. Quando as trevas perceberam que lá naquela região, no Nosso Lar, estava passando por uma reforma, instalaram ali o comércio clandestino de droga, de comida, de prostituição. Olha para você ver como são as coisas. Aí as pessoas ainda perguntam assim, mas tem sexo no plano espiritual? Tem órgãos no corpo físico? Ora, gente, o que é isso? Tem tudo de lá. Aqui é uma insignificante cópia, é uma insignificante esterilização, como Emmanuel mesmo nos declara.
da pátria espiritual. Então vejamos, as trevas percebendo, elas instalaram ali o comércio clandestino, igual o comércio clandestino de um país para com um outro país aqui na Terra, que eu não vou dizer nome para não, né? Para não criar problema. Então as trevas começaram a fornecer alimentos, drogas, carne, sexo excitante, prostituição excitante, drogas e mais drogas, àqueles ainda viciados que residia nas colônias, na periferia de nosso lar, mas que não haviam se desintoxicado. Lá no livro explica melhor, porque aqui não dá tempo. Mas sei que a luta ferrenha da presidente, da coordenadora, da responsável por nosso lar, nossa irmã Veneranda, né? Veneranda é um espírito nobre, é um espírito muito puro, né? Sei que levou-se décadas e décadas e décadas, mas ela conseguiu consertar a situação. Não. Vamos acabar com esse comércio clandestino também, e ela conseguiu colocar ordem no barraco, como se diz o ditado. Então, Hermínio continua assim: foram implantadas severas medidas de correção e reajuste, mas os alimentos não foram totalmente abolidos. Olha como que são as coisas. Houve sim mudanças, mas os alimentos não foram totalmente abolidos. Quer dizer, por um bom tempo ainda, carne, né? Bebida. Luiz, mas existe carne nestas colônias, Luiz? Oh, gente, nós precisamos entender que réplica insignificante, nós que desfrutamos dessa réplica insignificante aqui na Terra. Ora, nas regiões espirituais, no plano espiritual, nas colônias, enfim, na espiritualidade geral, existe todos os animais que existem na Terra e bilhões de outros animais que nós desconhecemos. Nas regiões umbralina, nessas periferias, eles abatem os animais. Eles abatem animais, gente. Abate o suíno, a ave, né, que é a galinha, o pato, o carneiro, o cabrito. Agora que vou me internar no sanatório mesmo, né? Não tem problema não. Existe peixe, gente, existe droga, existe prostituição, existe bebida, existe tudo. Tem pessoas que às vezes me perguntam, eu comento, a pessoa fala assim, mas Jesus, que isso? Que isso é a pessoa ficar pensando o contrário. Então, foram implantadas severas medidas, não, já lemos aqui, em virtude da condição perispiritual ainda bastante densa da grande maioria dos que habitam aquela colônia. No capítulo 18 dessa mesma obra, Laura é uma mentora lá, não, é uma mentora, informa que, afinal, nossas refeições aqui, não, ela não é uma mentora,
ela é uma senhora que recebeu André Luiz e Lísias também, eu acho que Lísia era parente dela, enfim, é um ser evoluído também. Então, já no livro Nosso Lar também, né, no capítulo 18, Laura informa que, afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo. Veja bem, isso é complexo, porque a alimentação de Lísias, a alimentação de Laura, lá no livro Nosso Lar, naquele momento, naquela época, era uma alimentação à base de sopa natural, sopa de legumes, suco de legumes, enfim, frutas, por aí em diante. Então lá eles não tinham o hábito, na residência de Laura, não tinha o hábito mais da carne, do arroz, do feijão, do macarrão, da batatinha, do chuchu, da abóbora. Mas na periferia de nosso lar existia tudo isso. Carne, arroz, feijão, macarrão, churrasco todo dia, churrascada fim de semana, pancadão, sofrência. Ora, gente, de onde você acha que esse lixo que está aqui na terra, pancadão, essas coisas, de onde vieram? Dessas regiões. Das regiões de Umbralina, dessas periferias, dessas colônias que não são totalmente evoluídas, porque tudo está em processo de evolução, né? Então, Dona Laura explicando que as dispensaram quase que por completo. Então, há residências em nosso lar que as dispensaram quase por completo. Mas nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos. Tá vendo? Existem lugares que a alimentação em nosso lar é a base de suco, é a base de sopa, mas no Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energia. É necessário renovar provisões de força, né? Portanto, a alimentação com substâncias concentradas é ainda indispensável, mesmo para aqueles espíritos mais esclarecidos, lá em nosso lar, porque não generaliza-se na eternidade, porque isso depende do nível evolutivo dos espíritos. Por exemplo, em Júpiter mesmo, os seres que residem em Júpiter, já há um bom tempo que eles não sabem nem o que significa arroz, feijão e carne. Lá eles vivem exclusivamente de energia do cosmo, magnetismo do cosmo. Eles extraem energia da natureza de Deus. E se nós pararmos para analisar, o que não é natureza de Deus? Ora, gente, tudo é natureza de Deus. Aí você pode me dizer assim, mas nem tudo é natureza de Deus.
Um prédio, por exemplo, não é natureza de Deus. Não é natureza de Deus por quê? O prédio, vamos por parte. O prédio, uma casa, é o resultado de uma idealização da mente do indivíduo que ali reside. Tudo, móveis, cores, a estrutura da casa, a estrutura do apartamento, do prédio. Então, idealização da mente. Mas todos os elementos que ali existe é da natureza de Deus. Porque o homem não sabe fabricar, eu vou usar esse termo, o homem não sabe fabricar o fluido cósmico universal. E é no fluido cósmico universal que encontra-se a base de tudo no nível que nós nos encontramos. Pois o homem não sabe criar a areia. Ele não sabe criar o cimento. Ele não sabe criar o ferro, a pedra, o tijolo, a matéria, que eu quero dizer. Pois a pedra é proveniente do basalto, de uma jazida de basalto, o ferro também, a areia dos rios. Então, os profissionais encontram esses elementos na natureza de Deus, captam esses elementos e dão forma a esses elementos de acordo com a idealização daquele que projeta a sua casa, as cores, os móveis, o edifício, os automóveis e tudo que nós conhecemos aqui na Terra. Mas você consegue entender que o princípio é de Deus? Ora, gente, sem Deus não existiria. Sem Deus não existe nada. Eu já vou partir para o presente mesmo. Sem Deus não existe nada. Toda honra e toda glória a Deus. Vamos para o próximo vídeo, próximo dia.